Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E hoje é vídeo de top 10 da literatura. E o top 10 de hoje é dos 10 livros mais antigos da história. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos o YouTube vai te avisar. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem 3 opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like que o YouTube vai entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos o YouTube irá recomendá-los para você, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é dos top 10 da literatura, os 10 livros mais antigos da história. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo 10º lugar. Em 10º lugar está As Instruções de Shuruppak, encontrado por volta do século 30 a.C. É um pedaço significativo da sabedoria da literatura suméria, dedicada a ensinar a piedade adequada, inculcar a virtude e preservar os padrões da comunidade. Ele era comum em todo o Antigo Oriente. As instruções de Shuruppak contêm preceitos que refletem e que posteriormente foi incluído nos 10 Mandamentos e outras frases que são refletidas no livro bíblico dos Provérbios. Então, lá na Suméria, este era um dos livros que foi datado do século 30 a.C., as instruções de Shuruppak. Em 9º lugar está o livro O Épico de Etana, narra o lendário rei Etana de Kish, que foi encontrado que tem data por volta do século 27 a.C. É o tema de um épico que remonta a cerca de 2.600 anos antes de Cristo. Embora as informações sobre a história antiga acadiana permanecem infelizmente escassos na internet, a história de sua vida gira em torno de sua devoção à deusa Ishtar, também conhecido como Inanna, e anseio doloroso por um herdeiro para o trono. Certo? Então este foi datado como o 9º livro mais antigo da história, datado do século 27 a.C., certo? Então é o Épico de Etana, narra o lendário rei Etana de Kish. Em 8º lugar está o livro Os Textos das Pirâmides, que tem data de descoberta de 25 a 24 a.C. Considerados pela maioria dos historiadores, arqueólogos e teólogos como os mais antigos documentos religiosos do mundo, os textos da pirâmide compilam as inscrições encontradas em túmulos egípcios antigos por 10 membros da família real. Os escritos que acompanham os reis e as rainhas abrangem quase 250 anos, o mais antigo descoberto da pirâmide da Quinta Dinastia, governante Unas, também referida como Unis, que data entre 2400 a 2300 a.C. Então, em 8º lugar ficou Os Textos da Pirâmide.
Em sétimo lugar ficou o livro Palermo Pedra, alinhado com a quinta dinastia, encontrada por volta do século 25 a.C. Está impressionante laja de balsato esculpida, fragmentada, é considerada atualmente como uma das primeiras obras de literatura histórica do Antigo Egito. Vocês vão perceber aqui, gente, que várias das inscrições, das escavações foi encontrada no Antigo Egito, certo? Suméria, Mesopotâmia, porque são os lugares da Terra que tem mais registros históricos antigos, entendeu? Que são civilizações assim como aqui na América do Sul, os maias, os incas, os astecas, são civilizações antigas que deixaram algum registro para que a gente possa pesquisar e também ter registros de livros como era antigamente, certo? Então, em sétimo lugar ficou o Palermo Pedra, alinhado com a quinta dinastia. Em sexto lugar ficou o livro A Sabedoria de Ptah-hotep, datada do século 25 a.C., cuja data real dos rolos de papiro é disputada, alguns afirmando em 2400 a.C. e outros em 2600 a.C., se não mais velho. Não importa a realidade da data, porém todos concordam que o livro tem origem no Antigo Egito e foi escrito por Visit Ptah-hotep na quinta dinastia, a serviço do faraó de Kare e Zessi, onde ele esboçou uma extensa série de assessorias em como viver uma vida virtuosa, pacífica em dever cívico e uma rejeição do egoísmo e da ganância. Ele também fornece um quadro para a estrutura hierárquica egípcia, bem como um servo e mestre devem interagir uns com os outros para além da forma como os governantes chegam ao poder através da vontade divina. Várias traduções deste antigo tomo existem, embora o mais popular é a edição de 2006, compilada pelo renomado egiptólogo francês Christian Jacques. Então, em sexto lugar ficou A Sabedoria de Ptah-hotep. Chegamos ao top 5 da nossa lista. E em quinto lugar está o Código de Urukagina, datado do século 24 a.C., o qual é amplamente considerado como um dos primeiros tratados políticos. Ou seja, a gente, conforme vai avançando a história, a gente vai vendo que algumas coisas vão se tornando mais politicamente correto, né? Então começou a envolver a política. Antigamente existia muita monarquia, né? Essa questão de republicano, de república, né? De parlamento começou logo depois, assim. Eu acho que quando começou na Europa, entendeu? Mas muita gente na Europa ainda, a Europa como é considerado o berço da civilização moderna, a Europa ainda tem muita monarquia. Tem a monarquia na Inglaterra, tem a monarquia na Dinamarca, tem a monarquia, eu acho que na Escócia também. Então existe muita essa questão de monarquia. Mas a monarquia não existia agora mais só o poder só do soberano do rei. Existia um parlamento e começou a ver que muitas guerras também não levavam muitas coisas. Então o cessar das guerras era por tratados políticos. Então na questão da história aqui, o primeiro tratado político, eu acho que para cessar alguma guerra, foi o Código de Urukagina, que foi datado do século 24 a.C. Em quarto lugar ficou Os Hinos de Enheduanna. Ela é considerada o primeiro autor explicitamente nomeado da história. A Suméria Enheduanna, também conhecida como
Enheduanna, ou Enheduanna, que para mim a fonologia é a mesma. Trabalhou como alta sacerdotisa do serviço de Nana, o deus da lua. Ela escreveu 42 hinos do templo, surpreendentemente eloquente para elogiar não só o seu mestre principal, mas deusa do amor e da guerra, Instar, e Nana e suas respectivas instituições de culto. Enquanto Enheduanna não criou um conceito de honrar os deuses por meio da música e poesia, ela popularizou a prática em seu talento e ajudou os historiadores a esclarecer ainda mais sobre o conceito de se tornar a religião mais pessoal e acessível às massas. A alta sacerdotisa viveu entre 2285 a 2250 a.C. e muitos estudiosos contemporâneos utilizando como um ícone de empoderamento das mulheres. No entanto, alguns historiadores acreditam que muitos dos versos do Enheduanna originavam mais um desejo de reforçar a popularidade de seu pai, o rei Sargão, que atribuiu-lhe a posição de sacerdotisa. Independente de suas motivações, é claro, sua influência como uma figura religiosa e literária tanto impactou significativamente o curso da história humana como suas percepções práticas. Ou seja, o primeiro escritor com nome da história foi uma mulher, a sacerdotisa Enheduanna, né? Isso. E mais uma vez da Suméria, lá do lado aqueles lados da África, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, para vocês verem, gente, as mulheres também tinham sua significatividade na história, certo? Apesar de que ajuda ao fato de ela ser filha do rei, ajudou muito, e por ela ser sacerdotisa, então ela já nasceu meio que um privilégio a mais, certo? Mas em quarto lugar ficou este livro, então, Os Hinos de Enheduanna, certo? Então, este livro ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar ficou o livro Código de Ur-Nammu, datado do século 21 a.C. Escrito entre 2100 e 2050 a.C., discute as filosofias jurídicas do rei sumério. A maioria das observações feitas envolve punições adequadas para delitos específicos, por exemplo, homicídio e roubo. Ou seja, a primeira crítica do rei, a primeira filosofia da história registrada foi o Código de Ur-Nammu, certo? Do século 21 a.C. Então por aí você já vê que já tinha pessoas que tinham uma mente mais maquiavélicas. Brincadeira, galera. Mas pelo jeito foi o primeiro livro que discutia filosofias. Na verdade era um livro que incitava opiniões das pessoas. O que você acha disso, né? Meio que... Então, do rei sumério. Então, mas será que o rei aprovava isso? Aí você vai ter que pesquisar, certo? Lembrando que é o Código de Ur-Nammu, certo? Então este ficou como terceiro lugar da nossa lista. Em segundo lugar ficou o livro Epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, atual Iraque, datado do século 20 a.C. Poema épico escrito nas tábuas de argila em língua acádia, conta a trajetória de um rei sumério que governa após o grande dilúvio, sendo ele um semideus, busca a vida eterna que lhe fora negada. Galera, antigamente os reis, as pessoas de maior poder, tinha essa questão de... Antigamente era visto como deuses ou semideuses,
porque eram pessoas com maiores poderes. E antigamente, né, como toda a história conta, os reis eles iam na guerra, eles iam à frente das batalhas, eles eram guerreiros de verdade. Então isso prestigiava mais ainda a visão do povo como eles como Deus, certo? Sem contar que tinha os magos lá, os conselheiros, né? Antigamente o rei tinha muito conselheiro, tinha muitos magos. Isso mostra na história pela história tanto registrada em tábuas como da Bíblia mesmo, registrava bastante isso. E lembrando mais uma vez lá na Mesopotâmia, no Iraque, na Suméria, certo? Lá no Egito, lá para aqueles lados lá, sempre tinha essa questão. Por isso que até hoje lá é muito vista como guerra, porque a questão da religião gera aquele lugar muito como sagrado. Então muita Israel, Iraque, Irã, toda a questão do Oriente Médio lá, eles lutam ali pela faixa de Gaza. Na Síria também envolve muito isso. Porque isso, gente, não é de hoje. Isso é bíblico, isso vem de lá de trás. Você vai pesquisar na história, você vai estudar as religiões, o cristianismo, o islamismo, entendeu? Tem tudo relatado na Bíblia. Eu conheço um amigo meu que ele até tinha um exemplar do Alcorão. E no Alcorão relatava muito, eu acho que Ló, que era filho de Abraão. Tudo bem que isso envolve muita religião, mas você vê que tanto a Bíblia como livros da história mesmo, que eles buscam registros arqueológicos que eles encontram lá, tem tudo isso, gente. Então, mas em segundo lugar ficou este livro aqui, Epopeia de Gilgamesh, certo? Datado do século 20 a.C. Em primeiro lugar está Os Textos do Caixão, do século XIX. Então, assim como os antigos textos da pirâmide, os textos do caixão envolvem uma série de feitiços e encantamentos encontrados em sarcófagos em todo o país, remontando ao Império do Meio, que se estendeu entre 2200 a 1800 a.C. Muitos deles apresentam profecias e orientações éticas para a transição para um pós-vida gratificante. E isso é significativo, porque desfruta de algumas das regalias oferecidas à realeza. Anteriormente, a elite poderia dar ao luxo cercar-se com feitiços. Com a popularização da escultura e de encantamentos em caixões, muitas pessoas poderiam comprar os navios para o transporte de suas almas aos deuses após a sua morte, por causa de suas semelhanças com os códigos morais da cultura judaico-cristã, histórias e crenças. Muitos historiadores e teólogos acreditam que os textos do caixão diretamente inspiravam aqueles que escreveram o Velho Testamento. Alguns não fazem, no entanto, embora a semelhança permaneça inegável. Então, em primeiro lugar, mas na verdade eu meio que inverti, certo? Seria esse o 10º lugar, mas eu coloquei aqui em primeiro lugar como Os Textos do Caixão, datado do século XIX a.C., certo? Então, esse ficou em primeiro lugar. E é isso aí, galera. Chegamos a um mais top 10 da literatura. Lembrando que esses top 10 são dos livros encantados até o momento, certo? Não significa que eles sejam de fato os mais antigos da história, certo? Mas segundo a minha pesquisa, são os livros mais antigos até o momento, certo? Muito interessante isso, galera. Por quê? Porque conforme as pessoas vão encontrando livros antigos, ajuda a entender muito a história. Porque assim, gente, muitas coisas que a gente não tem registro, como assim o fato das pirâmides. Quem construiu as pirâmides, entendeu? Porque se foram realmente os egípcios, se foram, o pessoal fala até do pessoal de Atlanta, porque gente, pirâmide não é as mais conhecidas são a do Egito, certo? Mas não tem só do Egito. Você vai ver, tem no Oriente, tem na América do Sul, tem em diversos lugares do mundo as pirâmides, entendeu?
até uns anos atrás, as pirâmides eram conhecidas como túmulos, entendeu? Só que antigamente também essa teoria caiu por terra. Ninguém sabe como foi construída. Tiveram que explodir um lugar lá para conseguir entrar, entendeu? Então, e antigamente há muitas coisas da história que a gente fala assim, foi com o tempo, algumas pessoas tentam tomar autoria, mas se você for lá atrás na história, você vê que muitas coisas já tinha, entendeu? Esses dias eu vi, não sei aonde, que acharam um negócio de mecanismo que foi considerado que é considerado meio o primeiro computador da história, que tinha um mecanismo lá de funcionamento que é de antigo, da época do Egito, lá daquela época da história, entendeu? Então muita gente fala que o primeiro computador foi o NA, que é aquele que a gente entrava, que tinha os circuitos lá dentro, mas se você for buscar mais na história, entendeu? A mesma coisa do Leonardo da Vinci, você vai encontrar o diário dele, muitas coisas, engrenagens, é utilizado hoje na engenharia, é utilizado hoje. O pessoal fala, não, foi eu que descobri. Não descobriu, gente. Naquela época, Leonardo da Vinci já tinha essas ideias em mente. Então, cada vez mais que a gente vai buscando na história, entendeu? A gente vai ver que existiam coisas que a gente acha que, a gente inventou, mas será que a gente foi realmente o primeiro da história da humanidade? Então isso é interessante. Esses foram os livros mais antigos que eu encontrei nessa pesquisa. Talvez hoje mesmo, ou quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já seja desatualizado. Mas o interessante que eu queria trazer aqui para vocês terem noção de que muitas coisas que vocês desconheciam, mas que é uma questão de curiosidade, é uma questão de cultura, certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Já vai deixando seu like, certo? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E chame todo mundo para se inscrever no canal Escritores Ecléticos, certo? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!